Acho que o vice-prefeito não está fazendo marketing político, não, e eu também, a vida pessoal dele, né, acho que corresponde a ele. E também não me cabe fazer defesa, mas só aqui dizer que não é isso que está acontecendo, não. Ele não é uma pessoa que enriqueceu na política, que está na política para enriquecer, então acredito que não tem a menor necessidade de fazer, enfim, de se preocupar com isso, deixa o menino trabalhar e as coisas acontecerem. Presidente, mas o que me chamou aqui hoje a me inscrever, primeiro registrar aqui, no dia 28 de março agora, nós vamos estar recebendo aqui na cidade o doutor Marlon Reis, que é juiz federal, é uma das grandes lideranças do movimento de combate à corrupção eleitoral e hoje, um dos grandes nomes aí que tem mobilizado e articulado movimentos como a OAB, a CNBB e mais de 100 movimentos sociais pelo Brasil em torno de uma pauta conjunta desses movimentos para a reforma política que o Brasil tanto cobra, tanto necessita. E ele vai aqui em Macaé no dia 28, inicialmente no Sindicato dos Petroleiros, a gente vai só confirmar o local, ele vai lançar o ato de lançamento do livro Nobre Deputado. É um livro que tem bastante detalhes, muito esmiuçado em detalhes e muito importante para, inclusive, a classe política ler, de como o financiamento privado por empresas interferem diretamente na condução dos mandatos de parlamentares, mandatos de chefes de executivo e, principalmente, como que esse método de financiamento de campanha, que ainda no Brasil algo possível, mas que precisa ser superado, como que ele possibilita um ambiente para que a corrupção continue dando o tom da conversa no ambiente político brasileiro. Então é algo que precisa ser superado, nós faremos esse debate aqui no dia 28 com o doutor Marlon Reis e outras lideranças aí do Estado do Rio que virão aqui para fazer esse debate com a gente. Devem estar assinando aí essa convocação em Macaé alguns setores do movimento estudantil, o próprio Sindicato dos Petroleiros, movimentos pastorais, até porque um dos desdobramentos propostos pela campanha da Fraternidade pela CNBB é que sejam fomentados, articulados, construídos momentos de discussão sobre as mudanças que o povo cobra no modelo político nacional. E, nesse sentido, eu queria fazer uma avaliação das duas manifestações que aconteceram, tanto no dia 13 quanto do dia 15, mas dos pontos que unificam as duas. Não vou aqui falar das questões absurdas, no meu entendimento, que foram cobradas, e em outras em defesas cegas que não têm também cabimento num momento de crise em que a gente precisa apontar caminhos efetivos e que resolvam minimamente algumas pautas prioritárias da população. Então, quando a gente vê que as duas manifestações tinham como pauta principal, primeiro, o combate à corrupção, segundo, a garantia da democracia, e terceiro, a necessidade do Brasil superar um ambiente político que é permeado em todos os espaços por caminhos de corrupção e, em detrimento, deixam a população sem seus direitos básicos à cidadania, saúde, educação, transporte público, moradias. Bem, mas uma avaliação interessante de se fazer, presidente, que eu tenho aqui discutido e tem me incomodado muito um debate que a gente tem trazido aqui, e na semana que vem também vamos discutir aqui um requerimento nesse sentido. A atual crise dos orçamentos que os municípios da região do petróleo vivem, em especial Macaé, que tem total relação com a questão dos royalties, e nós temos, semana passada eu falei aqui de algumas questões relacionadas ao mau uso dos royalties, no meu entendimento, durante muito tempo. E o Conselho dos Royalties do Petróleo, por exemplo,
o vereador Igor foi um grande articulador desse movimento para conquistar o Conselho dos Royalties. O Conselho dos Royalties não consegue se reunir há quase 2 anos. E aí eu tenho feito conversas com o atual presidente do Conselho dos Royalties para que a gente faça um esforço que o Conselho seja reativado, que tenha reuniões, que discuta saídas para essa crise. Bem, por que eu estou falando da crise nossa e da crise que levou muita gente às ruas do Brasil nesse fim de semana e a questão dos royalties do petróleo e do Conselho em especial, o Conselho de Fiscalização? Porque muitos dos que estão hoje pedindo mais democracia, combatendo corrupção, com medo de que as coisas no Brasil afundem cada vez mais nos maus hábitos de quem está liderando o processo político, se nós procurarmos nos conselhos de base, e aqui em Macaé eu dou o exemplo do Conselho dos Royalties, mas temos outros conselhos que a gente pode dar esses exemplos, essas pessoas não estão lá nos conselhos. As pessoas não estão nas associações de moradores. As pessoas que estavam nas ruas, em especial no domingo, não estão participando dos movimentos que o tempo inteiro têm buscado alternativas e soluções para que a nossa democracia seja de fato uma democracia. Seja de fato uma democracia que o que se sobrepõe a ela são os bons valores, as boas práticas e o resultado efetivo na vida das pessoas. E aí é importante que a gente tenha isso muito claro, porque o nosso modelo de democracia, o nosso modelo eleitoral, o nosso modelo de representação, ele precisa ser reformado, superado, traduzido com a voz das ruas, mas principalmente a voz das ruas que quer efetivamente participar. Porque existem os que votam de 2 em 2 anos, delegam o poder, e depois, quando acham que não está bom, tudo tem que ser derrubado, até o próprio processo democrático. A democracia não é o processo errado do país. O que está errado no país é que a gente ainda continua com uma lógica, tanto dos representantes quanto dos representados, que é delegar o poder e deixar as coisas acontecerem. E, no final das contas, ver o que vai dar. Então, esse é um desafio. Superar a democracia meramente representativa, delegativa, para uma democracia efetivamente participativa e direta. Isso precisa estar na pauta do dia de quem está nas ruas e de quem está nas casas representadas pelo voto das pessoas. Então, o nosso modelo democrático está esgotado, a gente precisa mudar esse modelo, a gente precisa efetivamente participar das discussões por uma reforma ampla, democrática e que garanta que os setores da sociedade brasileira estejam representados. E, nesse sentido, presidente, o pior que pode acontecer numa democracia jovem, mas, ao mesmo tempo, muito bem consolidada como a democracia brasileira, é que parta para a lógica do ódio ou do combate pelo combate sem ter efetivamente condições e participação. E eu queria aqui fazer um repúdio a um cidadão aposentado da Guarda Municipal, que na internet se identifica como Guarda Municipal, mas aposentado, que ficou famoso no Brasil inteiro por ter divulgado um cartaz no Facebook dizendo que o João Pedro Stedley, que é uma grande liderança dos movimentos sociais, não só no Brasil, que é o MST, mas talvez um dos maiores movimentos sociais do Ocidente, dizendo que o João Pedro Stedley estava sendo buscado vivo ou morto. O cartaz dizia: João Pedro Stedley, procurado, vivo ou morto, recompensa R$10 mil. Isso é crime, é incitação ao homicídio, e esse senhor já está sendo acionado, já deve ser acionado, o movimento dos Sem Terra já se mobilizou. Queria aqui fazer essa fala de repúdio e dizer também que eu tenho total clareza que ele não representa os guardas municipais, ele não representa o entendimento e a consciência dos guardas municipais, mas achei necessário fazer esse registro aqui para encerrar esse debate sobre a questão da democracia e das mobilizações.
Mas, presidente, eu imagino... Que o seu tempo está acabando. Vou encerrar aqui, só para encerrar com um debate que a gente fez agora há pouco, que se nós não conseguirmos superar o modelo já esgotado da democracia e as pessoas continuarem afastadas dos espaços de decisão, vai ser muito difícil encontrar soluções para os graves problemas sociais que nós vivemos no Brasil inteiro, porque são frutos da corrupção, mas aqui em Macaé também, né? E nós discutimos aqui a população de rua, mas, para mim, a maior crise social que o município de Macaé vive, o pior problema social que nós vivemos, não é o morador de rua, não é a prostituta, não é quem está no entorno do mercado de peixes, ou no centro da cidade, ou nas nossas calçadas, mas é a juventude que continua refém do mercado do tráfico de drogas, e nós não conseguimos superar esse ponto. Por exemplo, as ocupações irregulares que têm acontecido em vários lugares da cidade e que o município não consegue controlar, e vai controlar aquele que sofre todos os dias com sol, com chuva, com noite mal dormida, com beira de calçada. E vai chegar o tempo, já está chegando o tempo, em que a Nova Esperança, a Nova Holanda, Manuel, vai estar ligada diretamente à linha azul, porque as pessoas estão ocupando. Vereador, seu tempo já encerrou. Então eu queria só encerrar com esse pedido, que ao invés da gente tratar como grande problema social e que precise de ação efetiva os moradores de rua, que a gente resolva os problemas das ocupações irregulares nas periferias, que precisam de moradia e que precisam de direitos e historicamente são negados porque a gente continua com um modelo democrático que não representa a prioridade da população.